Se a pessoa não tiver consciência do que é administrar o seu tempo e respeito pelo seu tempo, nada disso adianta. A gente tá falando de pais que trabalharam muito e tal, mas eu lembro do meu pai, tipo assim, só de ver ele acordando e chegando pra dormir, pô. Você não tem um relacionamento com o seu pai quando ele tá numa escala dessa, que é tipo assim, só trabalha. O descanso dele é só, tipo assim, pelo amor, é só pra não morrer, só pra não ficar doente. Isso é muito prejudicial, não é? Não, e acaba perdendo toda aquela questão de ver o teu crescimento, você acaba não desenvolvendo com teu pai uma questão que pô, esse cara está construindo alguma coisa, ele sai por um motivo, fica uma linguagem que ninguém sabe. A criança fala assim, pô, esse cara sai de manhã, eu devo ser uma criança horrorosa. Porque para a criança é assim, por que meu pai não fica em casa? Ele não gosta de mim. É assim. A criança tem um universo até 6, 7 anos que ela pensa que o mundo é ela e o pai e a mãe quem cuida dela. Então ela não tá aí sei lá, se o Flamengo jogou, se o Corinthians jogou, ela não tá nem aí. O negócio dela é assim, se meu pai e minha mãe não estão em casa, ferrou. É porque não gostam de mim, é porque eu não sou uma coisa legal para eles estarem aqui. Então é esse tipo de trabalho que não é falado, que não é discutido, claro, do jeito que a criança possa ouvir, fica sempre um vácuo de mágoa. Então é por isso que nesse período, enquanto a gente é criança, por esse nosso entendimento, achar que, tipo assim, pô, o nosso mundo é nossos pais e eles têm que cuidar de mim, eu sou a pessoa mais importante de tudo isso. Por isso que os acontecimentos traumatizam tanto. Isso. Exatamente. E por que eles ficam com a gente até a gente lidar com isso? Tipo assim, não é algo que sai, né? Tipo assim, cresci, tô com 14 anos, mudou. Não, tá aqui dentro e às vezes eu nem sei. Porque a Lia Luft falava uma coisa maravilhosa, que a infância é território que a gente pisa para sempre. Você vai caminhar na vida e de vez em quando você vai pisar na sua infância. Por quê? Porque na infância você não tem essa capacidade de entender o que está acontecendo, você só memoriza. O cérebro da criança é uma esponja de memorizar. Pô, deve ser muito bom, né? É por isso que a gente, criança, aprende qualquer coisa, aprende a cantar, aprende a falar inglês e rapidamente. É uma esponja, mas ela não tem o lobo frontal desenvolvido para fazer a seleção e o entendimento do todo que ela aprende. Isso a gente só aprende depois. Então, por exemplo, isso tem que tomar muito cuidado com criança. Tem que tomar muito cuidado com criança e tem que sempre conversar com criança. Conversar de forma que ela entenda. adulta. Por exemplo, eu tive um paciente que ele era piloto de avião. E aí, ele nunca estava em casa, ele saía muito. Aí ele falou, não sei mais o que eu faço, porque quando eu chego, meu filho me olha como se eu fosse um estranho. Nossa. E quando eu trago presente, ele fica feliz, mas eu saquei que ele só fica feliz porque eu trouxe presente. Pelo presente, não então, por mim. Ele já não me olhava mais pro meu olho, ele olhava para o trouxe? Presente que estava na mão. E aí eu falei assim, por que você não faz um jeito de se comunicar? Mas como? Na época não tinha celular, não tinha chamada de vídeo. Sim. E aí a gente combinou de fazer uma coisa. Ele sempre dá um nozinho na fronha do travesseiro do filho, antes de sair. E quando ele chegasse. Porque aí ele criou uma historinha, a gente criou uma historinha. O nozinho é o que amarra duas coisas. O nó não amarra, ele fez o nó. Vai amarrar o meu afeto com o seu. O papai passou aqui antes de sair. E eu deixei amarrado Nada vai a soltar. nossa ligação. Que coisa linda. Aí, quando ele me falou, não é que funcionou esse negócio do nó? Porque a criança é lúdica também. A criança é lúdica. Então, toda vez que ele levantava, tava o nó, ele falava assim... Ufa, meu pai tá comigo. Papai foi, mas tá comigo. E ele falava, porque o papai leva todo mundo para voar o mundo inteiro. E quando você tiver idade, você vai voar o mundo inteiro com o papai. Então, aquilo foi um vínculo que nunca mais se apagou. Que bonitinho. E você acha que acabando com essa escala 6x1, a vida vai dar uma melhorada? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que mais importante que leis são importantíssimas, é a gente saber respeitar o tempo da gente. Porque você pode dar para as pessoas, assim, 3 dias de trabalho, 3 dias de folga. Vamos supor. Como, por exemplo, quem trabalha em plataforma tem uns horários, assim, 15 dias de trabalho, 15 dias de folga, né? Mas se a pessoa não tiver consciência do que é administrar o seu tempo e respeito pelo seu tempo, nada disso adianta. Eu acho justo, tá? Porque, por exemplo, quem trabalha no shopping é duro. Nossa, eu trabalhei no shopping. É duro, é cruel.
Porque assim, e quem trabalha em determinados lugares do shopping tem que ficar em pé o dia todo. Literal. Se está grávida ou não está grávida, é em pé. O que também já é uma coisa dolorosa. Agora, se essas pessoas continuarem com a mentalidade que eu trabalho de segunda a sexta para ser feliz no sábado e domingo, continua tudo errado. Entendi. Porque assim, você, seja como for, você tem que trabalhar como se fosse o melhor trabalho do mundo. Não pelo seu patrão, mas por você. Você tem que dizer pro teu cérebro que sempre o que você está fazendo é o melhor. Mas como é que faz isso? Tem muito trabalho merda. Porque aquilo é uma passagem. Se você bota pro teu cérebro que aquilo é um degrau. Porque sucesso, se você for ver, é uma escada. Vamos supor que ela tem 10 degraus. Os degraus de sucesso é dor, desânimo, é frustração, bolada nas costas. Porque você vai subindo, você vai tomar bolada nas costas, não tenha dúvida disso. Pessoas vão roubar ideias de vocês, pessoas vão... você vai se traumatizar com algumas situações que você não esperava. Isso tudo faz parte do sucesso. Se você sabe que essa escada que você está subindo é para chegar num lugar que você realmente nasceu para estar lá, tá tudo bem. Agora, se você é aquele cara que não tem o sucesso, quer o sucesso, mas acha que é tipo assim, todo mundo é filho da puta, por isso que você não chegou no teu sucesso, você não terá o sucesso. E se tiver, vai ser efêmero. Porque você não se acha merecedor. No fundo é isso. E também eu fico muito preocupada das pessoas que estão sempre esperando tudo do patrão. O patrão tem que fazer isso. O patrão... Eu, por exemplo, eu adoro funcionário que me desafia a ponto de eu falar, eu quero esse cara de sócio. Eu quero esse cara de sócio. Eu não quero esse cara de funcionário. Mas tem que ter proatividade, porque, em geral, as pessoas entregam o mínimo. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?